metodista do Monte Alegre, graça e paz. Hoje nós estamos aqui para termos mais um momento de discipulado e nós damos as boas-vindas a todos vocês para fazermos o estudo do assunto Andando no Espírito. E o tema de hoje será Andar na Cruz. Mas o que tem a ver esse tema Andar na Cruz? Vamos ver aqui os objetivos, amados, do assunto de hoje então. Os objetivos são basicamente entendermos o que significa andar na cruz e também o que é negar a si mesmo e quais são as áreas em que a cruz nos toca. Amém? Para isso, amados, então vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para termos o discipulado. O discipulado, Pai, significa aprofundarmos como cristãos verdadeiros, sendo discípulos e discípulas de Jesus para alcançarmos a missão de Deus para cada um de nós. Pai amado, nós te damos graças por esse momento, agradecendo pela vida de todos, Senhor, pedindo que o Senhor toque os nossos corações, toque as nossas mentes, a fim de entendermos os propósitos do que é andarmos na cruz, a fim de compreendermos, Pai, os propósitos do Senhor Jesus na nossa vida e assim podermos, ó Senhor Jesus, sermos cristãos verdadeiros, entendermos com alegria e graça para que o Senhor seja reconhecido, engrandecido sobre a vida de cada um de nós. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nosso Deus Altíssimo. Irmãos amados, para início de conversa, eu convido os irmãos para se lembrarem de um assunto. Provavelmente todos vocês já devem ter visto uma tira que circula muito pela internet sobre aquele cristão que carrega a sua cruz. É um desenho que vai mostrando várias etapas de várias pessoas carregando uma cruz grande, ao longo do caminho. E muitas vezes essa cruz pesada sobre muitos, alguns insistem, persistem. Porém, tem outros, e o desenho faz questão de destacar uma pessoa que quando a cruz fica muito pesada, ele corta um pedaço da cruz, aí diminui a sua cruz. Ele segue caminhando e tem um outro momento que aquela cruz continua ainda pesada, mesmo sendo cortada. Aí ele corta mais um pedaço. Chega um momento que aquela cruz fica leve, ele fica alegre, ele sai inclusive na frente de todos os demais irmãos que carregam a pesada cruz. Porém, amados, chega um momento que todos precisam atravessar um grande precipício. E a cruz é exatamente aquela ponte que ele vai colocar sobre o precipício para ele passar e atravessar aquele precipício. Quando ele chega, ele tenta colocar a cruz dele e ela não é suficiente. Enquanto isso, as outras pessoas que vão chegando, vão colocando a sua cruz grande e pesada e ela é suficiente para atravessar aquele precipício. Então, amados, aquele irmão chora, fica triste, porque ele não consegue, ele cortou a sua cruz, ele não carregou a sua cruz como deveria, não é? Então essa é uma charge, inclusive, para nós entendermos um pouco do significado da cruz. Mas vamos aprofundar aqui sobre o nosso estudo discipulado para vermos realmente o que significa carregar, andar sobre a cruz. Então, amados, o primeiro ponto aqui, e nós já vimos um pouco sobre esse assunto, vamos relembrar do primeiro pecado. Nós percebemos 2 pontos quando do primeiro pecado. Primeiro foi a incredulidade de Eva, quando ela comeu da maçã, e segundo foi a sua independência. Eva e Adão agiram por si mesmos naquele momento, de forma independente. Eles deixaram de obedecer ao Senhor, à ordem de Deus. Eles saíram e, independente de Deus, eles tomaram uma decisão. Eles pecaram porque desobedeceram. Então observe aqui comigo, amados, que ao agirem de forma independente e egoísta, porque quiseram
atender algo do seu ego, do seu eu, a consequência primeira daquele pecado foi a morte espiritual, porque passaram a agir por si mesmo, né? Dando prioridade àquilo que o seu ego desejava. Logo, a sua alma, né? a sua parte de sentimento, desejo, foi satisfeita e foi aumentada a alma, diminuindo o espírito. Nós já estudamos sobre espírito, diminuindo o espírito, que era o que Deus queria dar prioridade. Então veja que o fruto do ego em ação naquele momento ali. Por exemplo, o que é inimizade? Senão o ego, quando o ego não é reconhecido, não é? O que é a raiva? Senão quando o ego é contrariado. O que é o ciúme? Senão quando o ego precisa ser, ou quando o ego é suplantado, gera ciúme. E o que é uma divisão? A não ser, senão o ego que nunca sabe, que nunca abre mão das coisas de si mesmo, não é? Então, o ego, meus amados irmãos, é isso. Quando nós privilegiamos o ego, nós sempre temos um porém, um mas em relação ao outro, em relação à obediência. Logo, a gente pode perceber aqui que o pecado consiste no egocentrismo, não é? Nosso ego está no centro das coisas, enquanto a virtude do Senhor consiste justamente no altruísmo, que é o contrário do ego. Eles estão em paralelos diferentes, ou seja, o egocentrismo é colocar-se a si em primeiro lugar, enquanto o altruísmo é colocar o outro no centro das atenções. Então, nesse sentido, o amor que nós somos convidados a ter é esquecermos de nós mesmos e olharmos para o outro de forma alegre. Alegria também é viver contente com o que se tem, com o que se é. Logo, a atitude de negar-se a si mesmo é colocar o outro no centro. Isso também é chamado, quando nós colocamos o outro no centro, tomar a sua cruz. Isso é o que diz a Bíblia. Não basta termos fé. Todos nós temos fé, todos acreditam, até o inimigo acredita em Deus, né? Mas nós precisamos crer e tomar a nossa cruz. Como diz o Evangelho, em 1 João 3,33, ora, se o mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então vamos seguir aqui no seguinte ponto. O princípio do amor e a fé significam a cruz. Por quê? A cruz, ou o andar na cruz, porque amar é renunciar-se a si mesmo, e essa foi a vida que Jesus teve. Jesus não deu vazão ao seu ego, mas ele viveu uma vida de renúncia, uma vida de amor pleno. Portanto, com base nessa questão, nós podemos afirmar que só pode existir cristianismo se nós passarmos pela cruz. Quando nós buscamos o reino de poder e glória desse mundo, nós imaginamos bens materiais, riquezas, conquistas, poder, fama, etc. Ou nós queremos alcançar glória por nós mesmos. É isso que o mundo faz. O mundo secular busca essa glória e reconhece essa glória material como sendo legítima. Esse é o modo operando do mundo. Mas o reino de Deus não visa, como primeiro lugar, alcançar os bens materiais. A vida de cruz é justamente abrir mão do reino do mundo e saber que tais bens e poder pertencem, são tributadas unicamente a Deus. E aqui vem o primeiro e maior mandamento, Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, queridos, quando nós falamos de negar-se a si mesmo, vem a pergunta, O que é negar-se a si mesmo? Existem muitos erros e equívocos sobre a interpretação desse conceito, negar-me a mim mesmo. Primeiro,
esclarecimentos sobre essa questão. Primeiro, negar-se a mim mesmo não é completa anulação do meu ser. Anular-se a si mesmo, não é isso. Mas é renúncia definida. Quando a minha vontade quer seguir outro desejo que não o desejo de Deus. Percebe que está tudo relacionado ao meu desejo, ao meu ego? Eu não preciso me anular, mas eu preciso modular esse ego de tal forma que ele passe a ser obediente a algo maior do que a mim mesmo, algo mais perfeito, completo, né? Que é o nosso Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a todas as pessoas, visto que somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Então essa obediência passa para atender uma vontade maior, né? Uma sabedoria maior, um ser maior do que nós mesmos. Negar-se a si mesmo não é ser alienado, ou seja, vinculado a outras coisas que atendemos o desejo delas, e muito menos é ser ascético, ou seja, privação total dos nossos desejos em razão de uma vida só espiritual. Não é isso. Se assim fosse, meus amados, nós seríamos cristãos com uma dor constante, um sofrimento constante. Negar-se a si mesmo, então, nesse sentido, não é a perda do desejo, mas é quando esse desejo torna-se concupiscência da carne, quando torna a atender os desejos da nossa carne e não do espírito. Assim, a concupiscência passa a ser um pecado. Então nós temos desejos, queridos, desejos que são legítimos, a vontade de Deus que nos concedeu esses desejos. Deus nos fez para sermos seres plenos, completos, sem nenhum tipo de situação que vai nos gerar dor ou constrangimento, né? Esses desejos plenos e completos, que são a vontade de Deus, nós podemos ter os desejos de se casar, termos filhos, de termos um bom trabalho, de progredirmos no trabalho e que geremos bênçãos materiais para que sejam consagradas ao Senhor, ao reino de Deus, e assim salvar vidas, pregar o Evangelho e sermos discípulos e discípulas desse Senhor. Negar-se a si mesmo, amados, é seguir esse padrão que Deus tem para nós. Amém, queridos? Negar-se a si mesmo é a renúncia ao domínio da própria vida. Negar-se a si mesmo é um fruto do Espírito de Deus, que é o fruto da temperança, amor, alegria, domínio próprio, temperança. Isso, queridos, é negar a si mesmo em prol de algo muito maior, que é muito superior a nós. É aquele que nos criou pela sua vontade e o seu desejo supremo de criar alguém semelhante a Ele, do qual Ele pudesse se honrar e se glorificar pela obediência e por negar-se a si mesmo desse indivíduo, dando a Ele toda honra e glória e domínio para sempre. Assim, nós podemos ver aonde a cruz, quais são os pontos que a cruz nos toca. Primeiro ponto, Jesus enfatiza 3 pontos que estabelecem o padrão para a nossa vida cristã. Primeiro ponto, onde a cruz nos toca? Nos nossos relacionamentos. Em Lucas 14, 26, ele nos diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só, amados. Então, vejamos aqui. Primeiro ponto nessa leitura aí. A minha necessidade de ser aceito, de ser amado e respeitado, ela tem que ser revista, não é? O medo de ser rejeitado e esquecido. Isso muitas vezes não me faz renunciar à cruz, me faz atender ao meu desejo, à minha necessidade, às minhas carências. Afinal, eu sou um ser humano, não é? Então, a cruz é a renúncia ao amor e a aceitação incondicional dos outros.
Nós não precisamos ter a aceitação incondicional dos outros. Nós já fomos aceitos pelo nosso Pai Celestial, assim como nós somos, do jeito que nós somos. Ele se regozija em nós quando nós o obedecemos plenamente. Então significa, se eu tiver que rejeitar Jesus, eu prefiro não ser amado. O verdadeiro cristão é esse, que não rejeita Jesus. Se ele tiver que rejeitar Jesus para ser amado, ele prefere não ser amado, mas aceitar a Jesus. Podemos até ser chamados às vezes de loucos nesse mundo, pelas pessoas, que não entendem, pelos ímpios. Loucos quando somos cristãos. Podemos até ser chamados e reconhecidos como tais, mas isso não nos ferirá, isso não nos afetará, porque nós sabemos em quem cremos, a quem pertencemos e qual é o reino que nós servimos. Reconhecemos quem é o nosso Senhor. Segundo ponto aqui, Deus pode requerer muitas vezes de nós algo que está além da nossa compreensão e entendimento, a ponto de sermos rejeitados pelos outros, pela sociedade. Mas a obediência ao Senhor Jesus nos leva a reconhecer a sua glória e majestade diante de todos aqueles que estão conosco. Isso não é maravilhoso, queridos? Logo, nós sermos livres, sem buscar aprovação e aceitação, oferecendo nosso amor incondicional, sem esperarmos retribuição dos demais. Significa aplicar a cruz à nossa vida, aos nossos relacionamentos. O segundo ponto aqui em que a cruz nos toca. A cruz nos toca no nosso eu, no nosso ego, bem no centro da nossa personalidade, bem no centro de todas as nossas emoções, da nossa alma, do nosso espírito. Aí a cruz toca. Jesus disse em Lucas 14, 27, e qualquer aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim, esse não pode ser o meu discípulo. Amém? Tomar a cruz, então, seria tomar a vontade de Deus e não a nossa. Seria entender qual que é a vontade de Deus para a minha vida e não a minha vontade, não o meu desejo. Isso é difícil, não é, meus irmãos? Humanamente é quase impossível. É por isso que nós precisamos orar continuamente, suplicar, clamar ao Senhor, orar sozinho, orar em comunidade, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Precisamos ter um caminhar no Espírito, um andar no Espírito, para realmente entendermos o que Deus quer para nós. Porque a vontade dele, os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos. A vontade de Deus é maior do que a minha vontade para a minha vida. Me faz melhor, um ser humano melhor, um ser humano mais a imagem e semelhança do nosso Criador. Então, quando procuramos prazer ao invés da dor, isso é o que nós fazemos. Mas muitas vezes a vontade de Deus é o oposto. Deus quer que nós devemos apossar muitas vezes de algum sofrimento em detrimento dos nossos próprios desejos. Abrir mão dos nossos desejos gera sofrimento. Por exemplo, quando nós estamos endividados, por alguma razão que nós fizemos escolhas ruins, nós precisamos cortar na carne, no sentido literal, né? Precisamos restringir compras, consumo. Isso dói no nosso ego, para que nós voltemos a ter saúde financeira. Então dói em nós às vezes. A vontade do Senhor é sempre boa e perfeita, que nós estejamos bem, né? Ele diz em Lucas 22, 42, Jesus disse: não se faça a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade na minha vida. Nesse sentido, o caminho muitas vezes mais fácil parece melhor aos nossos olhos, mas esse nos foi oferecido pelo inimigo. Os atalhos são oferecidos pelo inimigo. Temos que ter cuidado, porque os atalhos muitas vezes são armadilhas, não é? As tentações para escaparmos da cruz são muitas. São leves, são boas, são bonitas, são agradáveis aos olhos. O fruto da árvore, proibida parecia agradável, lindo aos olhos. Tenhamos cuidados, amigos, porque no dia a dia somos muitas vezes presos em armadilhas e arapucas do inimigo sem percebermos. Achando que estamos atendendo ao desejo do nosso coração, estamos
sendo pegos em armadilhas pelo inimigo. Tenhamos cuidado, vamos estar na presença do Senhor para que Ele nos diga, nos dê discernimento espiritual. Por isso devemos andar no Espírito. Cristo, amados, tinha o poder para descer da cruz e escapar dela se Ele quisesse, não é? Mas o amor que Ele tinha era maior e esse amor venceu a cruz. E nós, amigos, irmãos, amados e amadas, nós podemos dizer o mesmo de Cristo Jesus? Quantas vezes nós descemos da cruz e perdemos o nosso poder e autoridade espiritual? Hein? Logo, quando nós pegamos o caminho mais fácil, queridos, tomamos qualquer atitude para salvar o nosso eu, né? Todos os esforços para defender, excusar, nos proteger, nos vindicar, nos reivindicar aquilo que nós queremos ou salvar o nosso próprio ego. Todos esses comportamentos e atitudes são literalmente descidas da cruz. E o terceiro ponto aqui, onde a cruz nos toca, amados, já caminhando aqui para a nossa conclusão, são os nossos bens materiais, não é? Assim, pois, todo aquele que entre vós não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo, disse Jesus em Lucas 14:33. Para muitos de nós, abrir mão dos seus bens é mais difícil muitas vezes do que abrir mão de nós mesmos. Muitas vezes nós nos dedicamos, participamos, nos envolvemos, mas doar daquilo que nós temos e conseguimos é mais difícil. Queridos irmãos, nós precisamos quebrar com esse problema, esse obstáculo, esse paradigma que nos impede de caminhar no Espírito. Nós precisamos realmente abrir mão dos nossos bens para o reino de Deus, porque todo aquele que abre mão dos bens para o reino são literalmente, grandemente abençoados pelo poder do Criador que lhe deu inclusive os bens, além da vida. Precisamos deixar de ficar presos, acorrentados aos nossos bens e abrirmos mão para a obra de Deus, que é muito maior do que aquela que nós imaginamos. Então, queridos, devemos, como a ordem de Cristo nos foi dada, para não acumularmos tesouros sobre a terra. Todos os nossos bens e recursos financeiros, vejam bem, eles devem ser usados de forma a glorificar o nosso Deus e não a nós. Que glória terá você se for rico? Seus bens não serão enterrados com você? Toda honra e glória será dada ao Senhor se você usar os seus bens para salvar vidas, anunciar o Evangelho, levar a palavra, fazer discípulos e discípulos para o Senhor Jesus. A sua recompensa no reino de Deus será muito maior do que na terra, queridos. Amém? A cruz deve nos mostrar que nós devemos lidar com o dinheiro, que quem deve ter o controle dos nossos bens, do nosso dinheiro, é o próprio Senhor. Nós não podemos deixar sermos arrastados pelas correntes de bens materialistas atualmente vigentes nesse mundo. Todo mundo quer ficar rico, né? A corrida ao tesouro, aos atalhos, e por isso deixam de andar no Espírito. É muito importante, queridos, que todos aqueles que querem ser salvos, lembre-se que a verdadeira riqueza que traz vida e salvação está na cruz de Jesus, que deu a sua vida como Filho de Deus e nos amou a tal ponto e perdoou todos os nossos pecados. E Ele quer que nós sejamos seus discípulos e discípulas nos caminhos da missão, andando no Espírito de Jesus. Podemos concluir esse estudo de hoje, amado discipulado, relembrando que nós falamos aqui sobre o tema andar pela cruz, enfatizando a importância de nós negarmos a nós mesmos, negar-se a si mesmo. Lembramos também os pontos onde a cruz nos toca, sendo que ela toca os nossos relacionamentos, ela toca o nosso eu, ela toca os nossos bens materiais. A cruz, então, queridos, ela é a nossa forma de andar no Espírito, de sermos a nova e viva criatura.
Somos felizes, somos livres quando andamos na cruz plena e no Espírito de Cristo Jesus. Nós entendemos a relevância, a importância fundamental, crucial de andarmos pela cruz e das bênçãos advindas, as bênçãos celestiais sobre nós ao obedecermos o nosso Pai Celestial, que nos criou como sua imagem e semelhança e quer nos resgatar para vivermos uma vida plena no Pai, no aspecto celestial. Amém, queridos? Vamos orar então, encerrando aqui o nosso discipulado hoje. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bom, supremo sobre todas as coisas da nossa vida. Nós nos submetemos ao seu senhorio, Pai, as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos perdoe pelos nossos erros e enganos e que, sobretudo, Pai, possamos carregar a nossa cruz. Possamos entender, Pai, o que é negar a si mesmo, onde a cruz nos toca, para sermos verdadeiramente livres e libertos de toda a opressão do inimigo e libertos de tudo aquilo que nos causa, Senhor, sofrimento e dor, mas vivermos uma vida plena, livre em Cristo Jesus, fazendo discípulos e discípulas nos caminhos da missão. Nós te damos graças por cada vida aqui presente, pedindo que o Senhor esteja com todos, abençoando, gerando vida através da presença abundante do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, nós encerramos então o discipulado de hoje, desejando que vocês tenham uma boa semana na presença do nosso Pai Celestial. Até a próxima. Um abraço.